Quando penso na minha infância, as primeiras imagens que me vêm à mente são da nossa casa azul, com aquele jardim repleto de rosas vermelhas que minha mãe cuidava com tanto carinho. Eu era a caçula, e para mim, o mundo estava contido dentro daqueles muros onde cada canto tinha uma história a contar. Meu pai era um homem de presença forte, respeitado por todos na cidade, e minha mãe, com sua doçura e paciência, era a cola que mantinha tudo junto. Aos olhos de uma menina, nossa família parecia perfeita. Eu me lembro das manhãs de domingo, quando fazíamos piqueniques no parque, o cheiro do pão fresco que minha mãe assava e as noites em que ela lia contos de fadas para mim. No entanto, mesmo em meio a essa felicidade, havia uma tensão sutil, quase imperceptível, que pairava no ar. Olhares silenciosos entre meus pais e conversas que terminavam abruptamente, como se houvesse um segredo pairando sobre nós. Na época, eu não entendia completamente o que estava acontecendo. As nuances do mundo adulto eram um mistério para mim, mas eu sentia uma sombra crescendo, uma sensação de que algo não estava certo. Essa sensação se intensificou com o passar dos anos, transformando-se em uma inquietação que não conseguia explicar. Quando completei 17 anos, a fragilidade desse equilíbrio se tornou evidente. Pequenas fissuras que antes eram invisíveis abriram-se em abismos e a harmonia da nossa casa começou a desmoronar. Foi então que a notícia veio: meus pais estavam se separando. Tudo o que eu conhecia estava prestes a mudar, e o lar que sempre me envolveu como um cobertor seguro agora parecia frio e distante. Eu não sabia na época, mas essa mudança seria apenas o início de uma série de eventos que me obrigariam a crescer rápido demais, a deixar para trás a menina que eu era e a enfrentar um mundo que eu não estava preparada para encarar. A tempestade estava se formando, e eu estava prestes a ser lançada em uma jornada que nunca imaginei trilhar. E assim, com a separação dos meus pais à vista, eu me vi diante de uma realidade que parecia impossível de suportar. A separação dos pais. Quando meus pais finalmente nos chamaram para contar sobre a separação, lembro-me de sentir o chão se abrir sob meus pés. Estávamos sentados na sala de estar, o ambiente carregado de uma tensão quase palpável. Meu pai, com sua postura sempre firme, parecia mais cansado do que nunca. Minha mãe, com os olhos marejados, tentava manter a calma. Naquele momento, tudo o que eu conhecia começou a desmoronar. Eu me senti traída pelo universo, como se a própria vida tivesse quebrado uma promessa silenciosa de segurança e estabilidade. Tantas perguntas ecoavam na minha mente, como isso poderia estar acontecendo conosco. Para onde iríamos a partir daqui? As semanas seguintes foram um borrão de emoções. Eu oscilava entre a raiva e a tristeza, tentando encontrar uma lógica em meio ao caos. Meu pai se mudou para um pequeno apartamento na cidade, enquanto minha mãe tentava, com bravura, manter alguma aparência de normalidade em casa. No entanto, a ausência de meu pai era gritante, e o vazio que ele deixou era impossível de ignorar. A escola se tornou um desafio por si só. Eu me sentia desconectada dos meus amigos, como se a dor que eu carregava me colocasse em um mundo à parte. A vergonha e o medo do julgamento dos outros me mantinham em silêncio, evitando perguntas que não queria responder. Com o tempo, as discussões entre meus pais, que antes eram sussurradas, se tornaram mais frequentes e intensas. Eu tentava me esconder da realidade, mas era impossível escapar da verdade de que minha família estava se desintegrando bem diante dos meus olhos. Foi em uma dessas discussões, em que eu acidentalmente ouvi mais do que deveria, que meu mundo realmente desabou. Palavras duras e acusações voaram, e de repente eu me vi no meio de um conflito que não era meu, mas que me afetava profundamente. Foi ali, naquele instante, que percebi que precisava tomar uma decisão, mesmo que ainda não soubesse qual seria o meu próximo passo. Com a separação dos meus pais, eu estava prestes a enfrentar um novo desafio, um que me forçaria a sair da zona de conforto e a encontrar meu próprio caminho. A sensação de perda era esmagadora, mas a pequena chama de determinação dentro de mim começava a crescer, preparando-me para o que viria a seguir. Conflitos com o pai. A separação dos meus pais não apenas mudou a dinâmica da nossa família, mas também afetou profundamente o meu relacionamento com meu pai.
Antes, ele era o pilar de estabilidade em minha vida, a figura que eu admirava e em quem confiava. Mas agora, cada encontro com ele era carregado de tensão e palavras não ditas. Nos primeiros meses após a separação, eu o visitava regularmente em seu novo apartamento. As conversas eram superficiais, girando em torno de escola e atividades diárias, mas evitávamos cuidadosamente o elefante na sala, o motivo de tudo aquilo. Eu ansiava por uma explicação, uma justificativa que fizesse sentido para mim, mas ele se mantinha em silêncio. Um dia, durante uma visita de fim de semana, um desentendimento menor rapidamente se transformou em uma discussão acalorada. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las, e a raiva que eu vinha reprimindo emergiu com força total. Perguntei-lhe por que ele nos deixou, por que nossa família tinha se desfeito. Em vez de uma resposta, recebi olhares frios e palavras duras que cortaram como facas. Aquela briga marcou um ponto de virada. Senti como se tivesse sido empurrada para fora de um lugar que eu ainda considerava meu, e essa sensação de rejeição alimentava um ressentimento crescente dentro de mim. Meu pai, que antes era um porto seguro, agora era uma figura distante, quase como um estranho. Pior ainda, a sensação de traição começou a se transformar em soberba. Eu não queria admitir que precisava dele, que sua aprovação ainda importava. Em vez disso, decidi que lidaria com tudo sozinha, que provaria ao mundo, e a ele, que podia ser forte por conta própria. Essa decisão, no entanto, não veio sem suas consequências. A distância entre nós se alargava cada vez mais, e a cada encontro, o abismo emocional parecia irreparável. Eu estava determinada a seguir em frente, mas a sombra do que havia acontecido pairava sobre mim, afetando minhas decisões e relacionamentos. Agora, com essa nova determinação, eu estava prestes a embarcar em uma jornada de autodescoberta e sobrevivência, onde teria que enfrentar as dificuldades do mundo exterior. A ideia de sair de casa, de enfrentar tudo sozinha, começava a se formar como uma escolha inevitável. O início da fuga. Depois daquela última discussão, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. A sensação de não pertencer mais àquele mundo que eu conhecia tão bem me impulsionou a tomar uma decisão que parecia impensável até então: sair de casa. Aos 17 anos, eu me vi diante de um caminho que não sabia exatamente onde me levaria, mas sentia que precisava trilhar. Naquela noite, enquanto a casa estava silenciosa, comecei a empacotar algumas poucas coisas que considerava essenciais. Uma parte de mim hesitava, com medo do desconhecido, mas a outra, aquela parte teimosa e determinada, insistia que eu precisava buscar minha própria identidade longe das sombras do passado. Deixei um bilhete simples para minha mãe, prometendo que estava bem e que voltaria quando pudesse. Com uma mochila nas costas e um coração pesado, deixei a casa azul e o jardim de rosas para trás, caminhando para a noite fria sem olhar para trás. O mundo parecia assustadoramente vasto e desconhecido, mas eu estava determinada a enfrentar o que quer que viesse pela frente. As primeiras noites foram as mais difíceis. Sem um lugar fixo para ficar, eu vagava pelas ruas, procurando abrigo onde pudesse. Dormir em bancos de parques ou em albergues era uma nova realidade que eu precisava aceitar. O medo e a incerteza eram constantes companheiros, mas eu me agarrava à esperança de que encontraria meu caminho. Aprender a sobreviver por conta própria foi um choque de realidade. Os pequenos trabalhos que consegui, limpando mesas em cafés ou ajudando em lojas, mal cobriam minhas necessidades básicas, mas me ensinaram lições valiosas sobre perseverança e resiliência. Cada dia era um novo desafio, mas também uma nova oportunidade de provar a mim mesma que eu poderia seguir em frente. E foi nesse cenário de sobrevivência e autodescoberta que comecei a perceber que, apesar de tudo, havia pessoas dispostas a ajudar, mesmo quando eu menos esperava. Estranhos que se tornaram amigos temporários, oferecendo um sorriso ou uma palavra de encorajamento quando eu mais precisava. Essa fase inicial da fuga, embora marcada por dificuldades, também me apresentou a primeira centelha de esperança de que um futuro melhor era possível. E assim, enquanto eu lutava para me manter à tona,
comecei a perceber que estava apenas no começo de uma jornada que me transformaria de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Sobrevivência nas ruas. Viver nas ruas era uma experiência que eu nunca tinha imaginado. Cada dia era uma batalha, cheia de incertezas e desafios que testavam minha coragem e determinação. Sem um lugar seguro para chamar de lar, aprendi rapidamente a me adaptar, a encontrar abrigo onde pudesse e a confiar em meus instintos. As pessoas que conheci durante esse período foram um misto de professores e companheiros de jornada. Havia outros jovens como eu, cada um com sua própria história de fuga ou perda, e juntos formávamos uma espécie de comunidade temporária, onde o apoio mútuo era uma necessidade vital. Eu logo percebi que sobreviver significava ser esperta, muitas vezes discreta. Encontrar pequenos trabalhos aqui e ali, como lavar pratos em restaurantes ou fazer entregas, era fundamental para ganhar algum dinheiro. Cada centavo era precioso, e eu aprendi a valorizar as coisas que antes considerava garantidas, como uma refeição quente ou um banho. Apesar das dificuldades, houve momentos de bondade inesperada que restauraram minha fé na humanidade. Lembro-me de uma senhora que me ofereceu um casaco em um dia particularmente frio, ou do dono de uma pequena cafeteria que, sabendo da minha situação, deixava que eu pegasse as sobras de pães no final do dia. Esses gestos simples me ensinaram que a bondade pode florescer nos lugares mais improváveis. No entanto, viver assim também trouxe momentos de profunda introspecção. A soberba que inicialmente me impulsionou a sair de casa começou a se desgastar, substituída por uma humildade que vinha com a aceitação da minha vulnerabilidade. Eu estava aprendendo que pedir ajuda não era um sinal de fraqueza, mas de força. Enquanto lutava para sobreviver, comecei a perceber que, apesar de ter perdido o que antes considerava essencial, estava ganhando algo ainda mais valioso, uma nova perspectiva sobre a vida e meu lugar no mundo. Estava lentamente construindo uma nova identidade, forjada nas experiências e nas lições que a vida nas ruas me ensinava. E assim, no meio das lutas diárias e das pequenas vitórias, comecei a sentir uma mudança interna. A determinação de seguir em frente ganhava força a cada dia, e uma nova esperança começava a se formar no horizonte, me preparando para o próximo capítulo dessa jornada de autodescoberta. A soberba e suas consequências. No início, quando decidi sair de casa, a soberba foi meu combustível. Eu estava convencida de que podia enfrentar o mundo sozinha, sem precisar de ninguém. Era uma teimosia juvenil, uma crença quase ingênua de que bastava a força de vontade para superar qualquer obstáculo. No entanto, a realidade rapidamente me mostrou o contrário. Viver nas ruas e lidar com a constante incerteza começou a revelar as consequências dessa soberba. As dificuldades que enfrentei me forçaram a reconhecer que a vida não era tão simples quanto eu acreditava. Cometi erros ao longo do caminho, escolhas impulsivas guiadas pelo orgulho que, muitas vezes, me colocaram em situações difíceis. Percebi que essa arrogância inicial me afastou de pessoas que poderiam ter me oferecido apoio e conselhos valiosos. Havia oportunidades que deixei escapar por não aceitar ajuda ou por não querer parecer vulnerável. A independência que eu tanto valorizava estava, na verdade, me isolando. Foi um encontro em particular que começou a mudar minha perspectiva. Conheci Maria, uma mulher mais velha que, assim como eu, tinha suas próprias histórias de lutas e superações. Ela enxergou em mim a resistência que eu insistia em manter e, com paciência e sabedoria, começou a me mostrar a importância de abrir mão do orgulho. Maria me ensinou que reconhecer minhas limitações e aceitar ajuda não era um sinal de fraqueza, mas de maturidade. Suas palavras e seu apoio me ajudaram a ver que a verdadeira força estava em saber quando ser humilde e em aprender com os outros. À medida que deixei essa soberba de lado, comecei a reconstruir pontes que havia queimado, a me reconectar com pessoas que se preocupavam comigo e a buscar novas oportunidades com uma mente mais aberta. Essa mudança de atitude foi um divisor de águas na minha jornada, abrindo novas portas e me levando a caminhos que eu nunca havia considerado. Com essa nova perspectiva, me preparava para a próxima etapa no meu caminho, uma que exigiria não apenas coragem, mas também a sabedoria adquirida através das lições que a vida me ensinara até então.
Encontros transformadores. Minha jornada começou a mudar de maneira significativa quando comecei a deixar de lado o orgulho e a aceitar ajuda. E foi nesse contexto que encontrei pessoas que transformaram minha vida de formas que eu nunca poderia prever. Cada encontro parecia orquestrado por um destino que, até então, me parecia tão incerto. Maria, com sua sabedoria tranquila, foi a primeira a me mostrar que o mundo estava repleto de pessoas dispostas a ajudar desde que eu estivesse disposta a aceitar. Sob sua orientação, comecei a trabalhar em um centro comunitário, onde pude não apenas ganhar um pouco de dinheiro, mas também aprender novas habilidades. Esse trabalho me deu um senso renovado de propósito e pertencimento. Foi lá que conheci Carlos, um mentor improvável que via potencial em mim quando eu mesma ainda duvidava. Ele tinha experiência em ajudar jovens em situação de vulnerabilidade e me ensinou a importância da educação e da persistência. Sob sua orientação, voltei a estudar, percebendo que a educação poderia ser minha porta de entrada para um futuro melhor. Esses encontros me mostraram que, embora eu tivesse perdido muito, ainda havia esperança e caminhos a seguir. A conexão com pessoas que acreditavam em mim despertou uma nova confiança, um desejo de retribuir e de ajudar outros que estavam em situações semelhantes. Comecei a valorizar as pequenas vitórias diárias, como aprender algo novo ou ajudar alguém no centro comunitário. A cada dia, sentia a transformação interna crescendo, uma força que me empurrava adiante, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. Enquanto isso, o passado continuava a lançar suas sombras, mas agora eu tinha uma rede de apoio que me ajudava a enfrentar os desafios. Com a força coletiva e a sabedoria compartilhada daqueles que me cercavam, eu estava começando a ver um caminho mais claro, um que me levaria a uma nova fase da vida, cheia de promessas e possibilidades. E assim, com cada passo apoiado por mãos estendidas e corações abertos, eu me preparava para o próximo grande salto na minha jornada, um que me levaria a abraçar totalmente meu potencial e a descobrir onde realmente pertencia. Reencontro com a educação. A decisão de voltar a estudar foi um dos passos mais importantes e transformadores da minha jornada. Incentivada por Carlos e Maria, inscrevi-me em um curso noturno em uma escola local. No começo, sentia-me deslocada, como se não pertencesse àquele mundo acadêmico após tanto tempo longe das salas de aula. Mas a determinação de construir um futuro melhor me impulsionava dia após dia. Voltar a estudar era como redescobrir uma parte de mim que havia estado adormecida. Inicialmente, os livros e as lições pareciam um desafio intimidador, mas logo percebi que a sede de conhecimento que sempre existiu dentro de mim estava viva e forte. Cada conceito novo que aprendia era uma pedra a mais na fundação do que eu esperava ser uma nova vida. A escola tornou-se não apenas um local de aprendizado, mas um espaço de crescimento pessoal. Conheci pessoas de todas as idades, cada uma com suas próprias histórias de superação e sonhos. Compartilhávamos nossas dificuldades e vitórias, criando uma comunidade de apoio que ia além da sala de aula. A educação não apenas ampliou meus horizontes, mas também me deu ferramentas práticas para enfrentar o mundo de maneira mais confiante. Com cada exame e cada trabalho entregue, eu sentia a confiança retornar, uma crença renovada em minhas próprias capacidades. Mais do que tudo, a educação me deu esperança. Esperança de que eu poderia trilhar um caminho de sucesso, de que poderia reescrever minha história e deixar para trás as sombras do passado. Essa esperança era o combustível que eu precisava para continuar, mesmo quando os desafios da vida tentavam me desviar do caminho. Com o diploma em vista, comecei a sonhar com novas possibilidades, como um emprego melhor, talvez até uma carreira que me permitisse ajudar outros como eu. E assim, enquanto continuava a aprender e crescer, me preparava para abraçar o próximo capítulo da minha vida, onde as oportunidades esperavam por mim, prontas para serem descobertas. Construindo uma nova vida. Com o diploma finalmente em mãos, senti como se estivesse diante de um novo horizonte, repleto de oportunidades que antes pareciam inatingíveis. A educação havia me proporcionado não apenas conhecimento, mas também a confiança necessária para tomar o controle do meu destino.
Determinei-me a encontrar um emprego que não apenas sustentasse minhas necessidades, mas que também me desse propósito e satisfação. Depois de algumas tentativas e erros, consegui uma posição em uma organização sem fins lucrativos que ajudava jovens em situações vulneráveis. Era um trabalho que ressoava profundamente com minha própria jornada, e eu estava ansiosa para fazer a diferença na vida de outros que enfrentavam desafios semelhantes aos meus. O emprego me proporcionou estabilidade financeira pela primeira vez em anos, permitindo-me alugar um pequeno apartamento que, embora modesto, era meu santuário. Ter um lugar para chamar de lar, com minhas próprias regras e espaço, era um símbolo de independência que eu valorizei profundamente. Além do trabalho, comecei a me envolver mais na comunidade, participando de grupos de apoio e eventos locais. Cada interação era uma oportunidade de aprendizado e conexão, e percebi que estava lentamente reconstruindo a rede social que havia perdido ao longo dos anos. Com a estabilidade, veio também a capacidade de revisitar antigas paixões. Voltei a pintar, uma atividade que sempre me trouxe paz e expressão criativa. As cores e as formas nas telas eram uma forma de traduzir minhas experiências e emoções, um lembrete de onde eu estive e para onde estava indo. No entanto, mesmo com todas essas conquistas, sabia que ainda havia partes do meu passado que precisava enfrentar. A relação com meu pai, embora distante, permanecia como uma questão não resolvida em minha mente. A ideia de reconciliação, ou pelo menos de algum tipo de encerramento, começava a surgir como uma necessidade interna crescente. E assim, enquanto construía minha nova vida com determinação e esperança, senti que estava me aproximando de um ponto onde poderia finalmente confrontar essas questões do passado. Com cada passo dado em direção a um futuro mais brilhante, a possibilidade de reconciliar minha história e minha identidade tornava-se cada vez mais real. Reconciliando com o passado. À medida que minha vida tomava forma e eu me estabelecia em um caminho mais estável, a questão da reconciliação com meu pai tornou-se impossível de ignorar. Era um capítulo inacabado da minha história, uma peça do quebra-cabeça que precisava ser colocada no lugar para eu realmente seguir em frente. Decidi que era hora de estender a mão. Com o coração batendo forte e um misto de nervosismo e esperança, escrevi uma carta para ele. Nela, compartilhei não apenas minhas conquistas e desafios, mas também as emoções que carreguei ao longo dos anos. Fui honesta sobre a dor que senti, mas também sobre meu desejo de entender, talvez, perdoar. Para minha surpresa, a resposta de meu pai não demorou a chegar. Ele me convidou para um encontro, um gesto que sinalizava que talvez ele também estivesse pronto para enfrentar o que havia acontecido entre nós. O encontro estava marcado para um café próximo ao meu apartamento, um local neutro onde ambos nos sentiríamos à vontade. No dia combinado, sentei-me à mesa, esperando por ele. Quando finalmente chegou, percebi que o tempo havia deixado suas marcas, mas seus olhos ainda tinham o mesmo brilho que eu lembrava. A conversa começou hesitante, com pequenos comentários sobre o clima e o café. Mas, aos poucos, as barreiras começaram a cair. Falamos sobre o passado, sobre os momentos bons e os difíceis. Ele compartilhou suas próprias lutas durante aqueles anos, revelando aspectos que eu nunca soubera. Foi um momento de vulnerabilidade mútua, onde ambos deixamos de lado o orgulho e a dor em busca de uma compreensão mais profunda. Embora não pudéssemos apagar o que aconteceu, aquele encontro nos deu a chance de começar a reconstruir nossa relação com base em honestidade e empatia. Saí daquele café com o coração mais leve, sentindo que um peso havia sido tirado dos meus ombros. Esse passo em direção à reconciliação foi crucial para minha jornada de autodescoberta. Com essa nova paz interior, senti-me mais preparada do que nunca para abraçar o futuro e as possibilidades que ele oferecia. Eu estava finalmente pronta para seguir em frente, com o coração aberto e uma mente clara, em busca de novos sonhos e realizações. Olhando para o futuro, com a reconciliação em andamento, senti como se uma nova porta tivesse sido aberta em minha vida. A conversa com meu pai não só ajudou a curar antigas feridas, mas também me deu uma nova perspectiva sobre o poder do perdão e da compreensão. Era como se,
ao liberar o passado, eu tivesse criado espaço para novas possibilidades e sonhos. Voltei ao meu trabalho na organização sem fins lucrativos com uma energia renovada. Ajudei jovens a encontrar seus próprios caminhos, usando minha história como uma fonte de inspiração e motivação. Cada sucesso deles me lembrava do meu próprio percurso, e isso me reforçava a ideia de que, independentemente das circunstâncias, sempre há uma chance de recomeçar. Além do trabalho, comecei a explorar novas oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Inscrevi-me em cursos online para expandir minhas habilidades e considerei a possibilidade de continuar meus estudos na área de desenvolvimento social. A ideia de impactar positivamente a vida de mais pessoas me motivava a buscar sempre mais. Minha vida pessoal também florescia. As conexões que construí ao longo do caminho se solidificaram em amizades verdadeiras e duradouras. Rodeada por pessoas que me apoiavam e acreditavam em mim, sentia-me verdadeiramente parte de uma comunidade, algo que sempre busquei desde o início da minha jornada. O reencontro com meu pai também trouxe uma nova dinâmica familiar. Embora ainda houvesse muito a ser reconstruído, nosso relacionamento estava em um caminho positivo. As visitas se tornaram mais frequentes, e começamos a incluir minha mãe em algumas delas, criando momentos de união que antes pareciam impossíveis. À medida que olhava para o futuro, sentia-me mais preparada do que nunca para enfrentar quaisquer desafios que pudessem surgir. Com as lições do passado e o apoio de uma rede sólida, estava determinada a seguir em frente com coragem e gratidão. Finalmente, percebi que a jornada de autodescoberta e reconstrução nunca realmente termina. É um processo contínuo, cheio de altos e baixos, mas também repleto de oportunidades para crescimento e renovação. E enquanto continuava a trilhar meu caminho, sabia que cada dia era uma nova chance de fazer a diferença, tanto na minha vida quanto na de outros. Abraçando novos desafios. Com o passado reconciliado e uma rede de apoio fortalecida, senti-me pronta para abraçar novos desafios e oportunidades. Minha experiência de vida me ensinou que cada obstáculo é também uma oportunidade de crescimento e estava mais do que disposta a explorar o que o futuro tinha a oferecer. Decidi me candidatar a um programa de liderança jovem, algo que nunca teria considerado antes de minha transformação pessoal. O programa prometia não apenas desenvolvimento profissional, mas também a chance de ampliar meu impacto social. A ideia de influenciar políticas e práticas que pudessem ajudar outros jovens a superar desafios semelhantes aos meus era extremamente motivadora. Para minha alegria, fui aceita no programa. As semanas que se seguiram foram intensas, mas incrivelmente enriquecedoras. Conheci jovens líderes de todo o país, cada um com suas próprias histórias de superação e visões para um mundo melhor. Juntos, trabalhamos em projetos que abordavam questões sociais urgentes, desde educação até igualdade de oportunidades. O programa também me deu a chance de refinar minhas habilidades de comunicação e liderança. Aprendi a articular minhas ideias com mais clareza e a inspirar os outros a acreditar em suas próprias capacidades. Essas habilidades se mostraram inestimáveis não apenas no trabalho, mas em todas as áreas da minha vida. Enquanto explorava essas novas oportunidades, continuei a nutrir meus relacionamentos pessoais. As reuniões de família se tornaram mais frequentes e cheias de riso e conversas significativas. Com meu pai, agora éramos capazes de discutir o futuro em vez de apenas revisitar o passado, e isso trouxe uma nova leveza à nossa relação. Através de tudo isso, mantive meu compromisso com a comunidade. Voluntariava-me regularmente e continuava a apoiar jovens em suas próprias jornadas de autodescoberta e resiliência. Essas conexões eram um lembrete constante de que, enquanto ajudava os outros a crescer, também estava alimentando minha própria alma. Ao olhar para o futuro, sabia que ainda haveria desafios a enfrentar, mas estava preparada para enfrentá-los com confiança e esperança. A jornada de autodescoberta e transformação me ensinou que, com determinação e apoio, é possível construir uma vida plena e significativa, independentemente de onde começamos. Agora,
Com uma visão clara e um coração aberto, estava pronta para continuar caminhando, sempre em busca de novas aventuras e maneiras de fazer a diferença no mundo. Um novo amanhecer. À medida que os meses passaram, a sensação de propósito e realização em minha vida se solidificou. O programa de liderança jovem não apenas ampliou minhas habilidades, mas também me ajudou a definir uma missão pessoal clara, capacitar outros a superar desafios e construir vidas dignas e plenas. Com essa missão em mente, decidi fundar minha própria iniciativa social. O projeto visava oferecer suporte educacional e emocional para jovens em situações de vulnerabilidade, proporcionando-lhes as ferramentas e o apoio necessários para reescrever suas próprias histórias. A resposta da comunidade foi extraordinária, e logo minha pequena organização estava crescendo, atraindo voluntários e parceiros que compartilhavam a mesma visão. A experiência de liderar essa iniciativa me trouxe um senso profundo de realização. Cada jovem que superava obstáculos e alcançava seus objetivos me lembrava da minha própria jornada e do poder transformador da resiliência e do apoio. Ao mesmo tempo, minha vida pessoal florescia. Os laços familiares estavam mais fortes do que nunca, e a reconciliação com meu pai havia se transformado em uma relação saudável e amorosa. Juntos, criamos novas memórias, celebrando cada conquista e apoiando-nos nos desafios que ainda apareciam. A arte, que sempre foi uma forma de expressão para mim, também encontrou um novo lugar em minha vida. Organizei pequenas exposições locais, usando as pinturas para contar histórias de superação e esperança. Essas exposições não só me permitiram compartilhar minha visão, mas também inspiraram outros a encontrar suas próprias formas de expressão. Com o passar do tempo, percebi que minha jornada de autodescoberta e transformação havia me preparado para qualquer coisa. Eu havia aprendido que, embora o caminho possa ser difícil, ele é repleto de oportunidades para aprender, crescer e fazer a diferença. Hoje, ao olhar para o horizonte, vejo um futuro cheio de possibilidades. Com uma rede de apoio sólida, uma missão clara e um coração cheio de gratidão, estou pronta para continuar minha jornada, sempre em busca de novas maneiras de contribuir para um mundo melhor. A história da minha vida, cheia de altos e baixos, tornou-se um testemunho de resiliência e renovação. E enquanto continuo a caminhar, sei que cada passo é uma nova chance de transformar não apenas minha história, mas também a de muitos outros ao meu redor. Assim, com esperança e determinação, abraço um novo amanhecer, pronta para o que vier.